Atraso na audiência. Atrasar na audiência é uma possibilidade, somente para o juiz. Infelizmente, as partes e nem o advogado possuem essa prerrogativa de poder estar, vamos dizer assim, ao luxo de atrasar. Nós não temos essa prerrogativa de poder atrasar, nós advogados, e tampouco as partes. Então, nós devemos nos ater ao que está previsto no artigo 815 da CLT, o qual traz uma tolerância de atraso, mas para a figura do magistrado. O magistrado ele pode atrasar até 15 minutos para a primeira audiência da pauta. Ultrapassado esse prazo de 15 minutos e não tendo o magistrado comparecido à audiência, as partes poderão se retirar e constar o ocorrido no livro de registro de audiências. Então vejam aqui comigo. Quando observamos esse aspecto, a gente tem que observar os ditames da CLT. E a CLT é muito clara. Então, ao magistrado tem uma prerrogativa de que ele possa atrasar. E aí você pode me falar o seguinte, mas Priscila, quantas vezes já me deparei com situações as quais o magistrado atrasa 20, 30, 40, 50, uma hora? Eu mesma, gente, já guardei nessa fase agora, de você fazer a audiência de forma virtual, já fiquei esperando por vezes 2h30 para a audiência. 2h30 de atraso. E aí você vai falar, mas Priscila, nessa situação você poderia se desconectar, registrar o ocorrido e não realizar então a audiência? Não. Por quê? Porque o que o artigo da CLT garante, o estatuto da OAB também, é o atraso, não é? Que o juiz pode ter para a audiência de 15 minutos aqui no caso da CLT, o estatuto ele prevê de forma diversa. Esse atraso de 15 minutos para o juiz, para a primeira audiência da pauta, se dá em razão de ele não estar presente no fórum. Então, vamos supor que o juiz ainda não chegou para a primeira audiência, ele está atrasado para a primeira audiência, ele não se encontra no prédio. Outra coisa é quando o juiz atrasa pelo excesso de pautas. Então, a primeira audiência foi muito complexa. Se vocês observarem na Justiça do Trabalho, é muito comum que as audiências sejam marcadas a cada 15, 30 minutos. Normalmente é 15 minutos. Então, assim, é claro que, como regra, você não resolve uma audiência em 15 minutos. Então, a primeira audiência inicia no horário. Todas as demais vão começar atrasadas. Atrasadas não porque o juiz não compareceu à primeira audiência e aí, consequência disso, teve os atrasos, não, mas pelo excesso de pautas. Então, o excesso de pautas, a complexidade do caso, entre outros fatores, faz com que uma audiência demore muito mais do que 15 minutos, às vezes 1 hora ali, e em razão disso, todas as demais audiências atrasem. Então, nesta situação, eu não posso me retirar e registrar o ocorrido no livro de audiências. Não, eu vou ter que aguardar. Portanto, o que está previsto no artigo 815 da CLT é uma prerrogativa garantida somente ao juiz de poder se atrasar 15 minutos para a primeira audiência de pauta. Aqui eu quero fazer um adendo, uma observação extra. Qual é a consequência caso o reclamante não compareça em audiência? Então, vamos supor que não só atrasou, mas como também não compareceu. A ausência do reclamante, do autor na audiência trabalhista, como consequência, nós teremos o arquivamento da ação. Em contrapartida, se estivermos falando do réu, e o réu, além de atrasar, não comparecer à audiência, nós estaremos diante de uma hipótese de revelia. Agora, se estivermos diante de uma hipótese a qual o autor e o réu, além de atrasarem, não comparecerem à audiência, ambos não comparecerem, a consequência disso será o arquivamento da ação. Arquivamento que equivale à extinção do processo sem resolução de mérito. Fica aqui a dica, então, contra o atraso da audiência, artigo 815 da CLT.